Nós estamos aqui para a segunda parte da aula, onde nós estamos trabalhando com a especificação de mancais e rolamentos. Na aula anterior, nós falamos sobre especificações gerais, sobre as medidas de um rolamento, sobre os tipos e classificações dos mancais e rolamentos. E agora, aqui na disciplina de projetos de máquinas, nós vamos falar sobre as formas e os critérios para seleção de um rolamento. E para começar, nós vamos aqui falar e trazer uma imagem que representa a porcentagem dos mancais em operação em função da quantidade de ciclos de operações desses rolamentos. E vocês observem a partir dessa curva que é claro que a porcentagem de mancais em operação é muito maior para um número de ciclos menor. E essa quantidade de mancais em operação, ela diminui em função do número de ciclos de rotação. Nós vamos também observar aqui, a partir da especificação, um critério que nós chamamos critério de vida L10. E basicamente, esse critério especifica que pelo menos 90% de todos os mancais vão suportar uma quantidade de um número de ciclos igual a 1 milhão de revolução. Então, repetindo, pelo menos 90% dos mancais em operação irão suportar 1 milhão de revoluções. E essa vida do mancal, como aqui nós estamos observando a partir dessa representação, nós vemos que essa vida do mancal depende do número total de revoluções. Ou seja, é uma função da quantidade de horas em funcionamento. E essa curva, ela representa uma operação sobre uma carga constante. E esse é o critério que nós vamos utilizar basicamente para especificação do mancal. O critério de vida L10, que nós vamos melhor explicar aqui nessa próxima página, onde nós também falamos sobre o cálculo da capacidade dinâmica. Mas nós tomamos como base a especificação do mancal, nós podemos observar esse critério da SKF, onde nós vamos ter que esse critério de falha adotado estima que 90%, pelo menos 90% dos mancais em funcionamento, eles excedem uma quantidade de 1 milhão de revoluções. Então, esse é o critério mínimo, o critério de vida mínima ou critério de vida L10. Repetindo, pelo menos 90% dos mancais irão suportar uma quantidade superior de 1 milhão de revoluções. E isso é traduzido através dessa formulação que estima as horas de serviço com 90% então de confiança sem falhas até 1 milhão de revoluções e também consideram uma rotação de referência. E essa formulação é igual a 10 milhões de revoluções. E o critério básico para especificação de um rolamento é uma função da capacidade dinâmica de carga do rolamento. Essa capacidade dinâmica de carga do rolamento, ela vai estar especificada lá no catálogo dos fabricantes de rolamentos. E essa capacidade de carga, ela pode ser uma função da carga radial aplicada no mancal. É uma função também da estimativa de vida útil que vai ser aplicada para o projeto. Também vai ser especificado em função da rotação,
Aqui nós temos um fator de conversão. E depois nós aqui vamos considerar o critério de vida L10 com 1 milhão de revoluções. Porque nós observamos que essa formulação que considera a estimativa de horas de serviço com 90% de confiança, sem falhas, né, até 1 milhão de revoluções, e também considerando essa rotação de referência e ainda considerando esse fator de correção, isso aqui é igual a 1 milhão de revoluções. Ainda nessa formulação, nós aqui vamos tomar uma consideração em função do tipo de rolamento. Esse fator A ele é igual a 3 quando nós temos a consideração sobre um mancal com esferas. E agora, quando o mancal é um mancal de rolos, nós vamos tomar o fator A igual a 10 dividido por 3, ou seja, 3,33. Feito essas explicações, nós já temos aí uma base para nós fazermos um primeiro exercício. E nesse exercício nós temos a seguinte proposição. A SKF, que é uma fabricante de rolamentos, classifica seus mancais com 1 milhão de revoluções. O critério de vida L10 significa que 60 multiplicado por LR, que é a quantidade de horas de funcionamento base como referência, e também considera aqui nessa multiplicação a velocidade angular de referência. Isso tudo aqui é igual a 1 milhão de revoluções. Bom, em um projeto em que se deseja 5.000 horas de trabalho a 1.725 rotações por minuto, e neste mancal vai ser aplicada uma carga radial com 2 kN, com uma confiabilidade de 90%, a proposição é a seguinte. Vamos calcular a capacidade de carga dinâmica C10. E essa base de cálculo da carga dinâmica C10 vai ser utilizada para especificação do rolamento no catálogo da SKF. Para isso, nós vamos considerar a equação de capacidade de carga dinâmica. Então, na resolução, nós vamos considerar esse cálculo da capacidade de carga dinâmica. A carga que nós vamos aqui considerar como carga radial é igual a 2 kN. A quantidade de horas de trabalho que vai ser estimado para este mancal equivale a 5.000 horas. Já o valor da rotação aplicada a este mancal é uma rotação considerável de 1.725 rotações por minuto. Já para essa formulação, onde nós temos aqui a quantidade de horas base como referência, multiplicado pela velocidade de referência, multiplicado por 60, isso tudo nós vamos substituir pelo critério de vida L10, onde nós temos aí 1 milhão de revoluções. Então vamos aqui considerar esse valor de 1 milhão. Neste caso, nós também vamos aplicar no fator A, nós vamos aplicar ao fator A o fator que está relacionado com rolamentos de esferas. Fazendo
esse cálculo, fazendo esse cálculo, nós vamos chegar no valor para a capacidade de carga dinâmica. Lembrando que essa capacidade de carga dinâmica ela é base para a especificação do rolamento junto ao catálogo. E nós vamos chegar no valor de 16 kN. Então, essa é a capacidade de carga dinâmica suportada por esse rolamento, considerando o critério de vida L10, que equivale a 1 milhão de revoluções, e considerando, nesse caso em específico, um funcionamento de até aproximadamente 5.000 horas, e sobre esse nível de rotação de 1.725 rotações por minuto, e sob uma carga radial de 2 kN. A capacidade de carga dinâmica que vai ser aplicada então para a especificação desse rolamento será 16 kN. Trabalhado este exercício, nós vamos para uma próxima etapa nos nossos estudos. Nós vamos falar agora sobre cargas combinadas. Mas esse aí vai ser um assunto para uma próxima videoaula. Até mais e obrigado.